Olá, meu nome é Ari Sérgio de Oliveira Lemos, sou aluno da Universidade Federal de Juiz de Fora e integrante do Laboratório de Pesquisa de Produtos Naturais Bioativos. Hoje eu irei apresentar para vocês um dos trabalhos realizados em nosso laboratório, intitulado Avaliação da atividade anti-inflamatória em sílico dos flavonoides de lantana câmara, frente à enzima ciclooxigenase 2. A inflamação é uma resposta biológica que pode ser desencadeada por uma variedade de fatores, dentre eles patógenos, células danificadas e compostos tóxicos. Esses fatores podem induzir respostas inflamatórias agudas e ou crônicas em diversos tecidos devido à ativação de diferentes vias, como por exemplo as vias dependentes de NF-κB, a via NAPK e também a JAK-STAT. No processo inflamatório, também é possível observar algumas mudanças visuais clássicas, como vermelhidão, inchaço, calor, dor e perda de função. Um dos principais alvos dos anti-inflamatórios disponíveis no mercado é a COX-2, uma enzima-chave do processo inflamatório que está relacionada com o metabolismo do ácido araquidônico. E embora os anti-inflamatórios não esteroidais sejam uma das classes de fármacos mais comumente prescritos para a dor e inflamação devido à sua ação na COX-2, eles não são isentos de efeitos adversos. Diante disso, existe um interesse maior na busca por medicações de origem natural para reduzir então a dor e a inflamação. Lantana câmara é uma espécie difundida no Brasil, sendo considerada tanto uma erva daninha quanto uma planta ornamental e medicinal. Essa planta é uma fonte importante de compostos naturais e possui propriedades antibacteriana, antifúngica, antiviral, inseticida e também antioxidante. A COX-2 é uma proteína na forma de um homodímero, apresentando assim duas subunidades iguais. Alguns estudos vêm demonstrando o potencial anti-inflamatório de lantana câmara sobre essa enzima. Dentre os metabólitos com potencial anti-inflamatório em lantana câmara, destacam-se os flavonoides, substâncias com amplo potencial biológico. E embora haja uma série de alvos e mecanismos anti-inflamatórios dos flavonoides, o mais importante é a inibição dessas enzimas geradoras de eicosanoides, que são as isoformas da COX. Lantana câmara é uma espécie rica em flavonoides. Entretanto, nenhum estudo relacionado ao mecanismo de inibição enzimática de seus flavonoides com a COX-2 ainda foi realizado. Logo, o objetivo desse estudo é realizar análise do perfil ADMET, que é o perfil farmacocinético, avaliar os possíveis alvos farmacológicos e realizar um docking molecular dos flavonoides descritos nessa espécie frente à enzima COX-2, para dessa forma compreender quais dessas substâncias apresentam maior potencial anti-inflamatório e qual o mecanismo de inibição enzimático relacionado. Antes da realização das atividades em sílico, uma revisão de literatura em periódicos indexados nas bases de dados Google Acadêmico, Cielo e PubMed foi realizada. No estudo, 18 artigos científicos foram encontrados quando utilizadas as palavras-chave lantana câmara e flavonoides e lantana câmara e inflamação, sendo que 4 dos artigos encontrados descreviam a estrutura química totalmente elucidada dos compostos utilizados, sendo este o critério de inclusão para a utilização das substâncias encontradas. Após a revisão de literatura, os flavonoides de lantana câmara tiveram suas estruturas químicas projetadas no software ChemSketch, onde foram obtidas a notação SMILE de cada substância. As notações SMILE foram utilizadas para avaliar o perfil ADMET de cada substância, pelas plataformas online SwissADME e também PKCSM, e também para avaliar os possíveis alvos farmacológicos ou as atividades biológicas, utilizando as plataformas Swiss Target Prediction e PES Online. Para o estudo de modelagem molecular, foi construído um modelo da COX-2 oriundo do organismo mus-músculo, por meio de modelagem comparativa. A construção dos modelos foi realizada utilizando o software Modeler. Em seguida, a qualidade dos modelos foi analisada pelo gráfico de Ramachandran, gerado pelos programas ProChecker e Malpropt. Finalmente, para o estudo de docking, a estrutura 2D dos flavonoides foi projetada no software ChemSketch e foi otimizada no software Avogadro. Na segunda etapa do trabalho, os compostos e a COX-2 foram preparados no software Autodoc Tools, enquanto que o docking molecular foi realizado utilizando o programa Autodoc Vino. O programa forneceu várias conformações de docking que foram avaliadas no software Pyma. Em seguida, a estrutura mais promissora foi selecionada com base nos parâmetros energéticos e nas interações formadas entre a COX-2 e os flavonoides. Os valores de KI, que são as constantes de afinidade dada em micromolar, foram calculados também para as melhores poses com base na energia de ligação gerada pelo Autodoc Vino.
Por meio dos artigos pesquisados, selecionamos 9 estruturas químicas, dentre elas a gliconas e glicosídeos. Foram encontradas as substâncias apigenina, ispidolina, isovitexina, lantanosídeo, linarosídeo, luteolina, pectolinadigenina, pectolinarina e também vitexina. Já os nossos resultados, oriundos das propriedades físico-químicas, demonstraram que a maioria dos flavonoides de lantana-câmara possuem características promissoras para serem administrados por via oral, uma característica também observada para o controle positivo na proxena. Segundo Lipinski, compostos que apresentam determinadas características físico-químicas, tais como massa molecular menor que 500, log de P menor que 5, número de grupos doadores de hidrogênio menor que 10 e aceptores de hidrogênio também menor que 5, podem se comportar como bons candidatos a fármacos administrados por via oral. Contudo, moléculas que violam mais do que 2 dessas regras podem ter problemas de biodisponibilidade oral. As análises dos flavonoides revelaram que 8 dessas 9 substâncias identificadas demonstraram boas características para serem administradas por via oral, sendo assim substâncias promissoras. Em sequência, analisamos as propriedades farmacocinéticas dos flavonoides. Os resultados encontrados demonstraram a ausência de hepatotoxicidade, a ausência de potencial mutagênico e permeabilidade cutânea em todos os compostos avaliados. Além disso, foi observada uma diferença entre os perfis de absorção dos diferentes flavonoides, demonstrando que as agliconas apresentam a maior capacidade de serem absorvidas no trato gastrointestinal do que os glicosídeos. Uma vez que os fármacos sejam administrados por via oral, eles passam pelo processo de absorção no trato gastrointestinal, um processo importante para que essas substâncias alcancem a corrente sanguínea e cheguem aos seus alvos teciduais. Já a alta permeabilidade ela é vantajosa, uma vez que os sistemas de liberação transdérmica têm demonstrado vantagens significativas, pois podem reduzir os efeitos colaterais sistêmicos. O fígado, por sua vez, é um órgão extremamente importante. Neles estão presentes as enzimas do citocromo P450, que são proteínas responsáveis pela metabolização de fármacos. Além disso, ainda no sistema hepático, o processo de metabolismo converte produtos químicos lipofílicos em produtos hidrofílicos para assim facilitar a sua eliminação. Os flavonoides revelaram baixa toxicidade hepática também, mostrando que não conduzem a danos prejudiciais no fígado. Entretanto, como foi observada alguma ação nas enzimas do CYP450, essas substâncias também não seriam isentas de efeitos adversos. Ainda no que diz respeito à toxicidade, os compostos não apresentaram potencial mutagênico pelas análises de predição em sílico. Isso sugere que eles também não apresentam um potencial carcinogênico. Como pode ser observado, as análises anteriores revelaram que as substâncias estudadas possuem propriedades relevantes. Diante disso, nossos esforços foram voltados para a investigação dos possíveis alvos ou atividades farmacológicas. Os resultados revelaram que todas as substâncias estudadas apresentam potencial anti-inflamatório e que 5 dos 9 flavonoides estudados apresentam essa propriedade devido à inibição da COX-2 ou por funcionarem como AINES. Este é um resultado promissor, uma vez que a COX-2 é um dos principais alvos dos fármacos anti-inflamatórios disponíveis no mercado. Após realizados todos os passos anteriores, realizamos as análises de Docker molecular. Aqui, por exemplo, temos a imagem do sítio ativo da COX-2, mostrando os principais resíduos de aminoácidos responsáveis pelo mecanismo enzimático, dentre eles a histidina 90, a arginina 120, a tirosina 355 e a tirosina 385. Além disso, também podemos observar a presença do grupo M, que é o grupo prostético dessa proteína e tem uma função muito importante para a ação catalítica da COX-2. O estudo de Docking revelou que os flavonoides podem interagir por meio de ligações de hidrogênio, devido aos grupos hidroxilos, ou até mesmo por interações do tipo stacking com os resíduos de aminoácido ao qual se ligam o ácido araquidônico, que são a arginina 120 e a tirosina 355. E também podem interagir com resíduos responsáveis pela transferência de elétrons para o grupo M, que é a tirosina 385. Lembrando que o grupo N é o grupo prostético dessa enzima e que está presente no sítio da peroxidase. Além disso, o estudo de Docking revelou que os flavonoides luteolina, ispidolina e apigenina foram as substâncias mais promissoras e apresentaram energias de ligação e valores de Ki semelhantes ao naproxeno. Aqui nessa imagem, nós temos as interações dos flavonoides com as energias de inibição mais promissoras, mostrando sua interação com os resíduos de aminoácidos presentes no sítio ativo da COX-2.
Em A, nós temos apenas o sítio ativo da COX-2, mostrando os principais resíduos de aminoácidos relacionados com uma atividade enzimática, que são a histidina 90, a arginina 120, a tirosina 355 e também a tirosina 385. Em B, nós temos a luteolina interagindo com os resíduos de histidina 90 e tirosina 385 por meio de ligações de hidrogênio. Em si, a espidulina interagindo com o resíduo de arginina 120 por meio de ligação de hidrogênio e com o resíduo de tirosina 355 por meio de interação do tipo stacking, e em D, a apigenina interagindo com os resíduos de histidina 90 e também tirosina 385 por meio de ligação de hidrogênio. Os resultados de docking estão de acordo com os dados da literatura, uma vez que outros estudos também demonstram que os flavonoides possuem a capacidade de interagir com esses resíduos presentes no sítio ativo da COX-2. Além disso, alguns estudos em sílico revelam que o fármaco SC58, que é um inibidor seletivo da COX-2, interage com o resíduo de histidina 90, uma interação que também foi visualizada para os flavonoides de lantana-câmara. Dessa forma, as análises de docking molecular revelaram que os flavonoides de lantana-câmara possuem a capacidade de interagir com os resíduos catalíticos da COX-2, podendo vir a ser bons candidatos a fármacos anti-inflamatórios. Além disso, os estudos de docking mostraram que as agliconas, como luteolina, espidulina e apigenina, teriam maior capacidade de inibir a COX-2 que os flavonoides glicosilados. Por meio desse trabalho, podemos concluir que os flavonoides de lantana-câmara podem vir a ser bons inibidores da COX-2 devido à interação de seus grupos hidroxilas ou interações do tipo stacking com os resíduos importantes do sítio catalítico. Eles podem ser administrados por via oral, uma vez que apresentam também ausência de toxicidade hepática e de potencial mutagênico e respeitam as regras de Lipinski, e além disso, essas substâncias podem vir a ser usadas como fármacos de uso transdérmico devido à sua capacidade de permear pela pele. Obrigado pela atenção de todos vocês. E aqui eu vou deixar as referências utilizadas.